e aqui estamos em mais um Esquina de Escribas, a nossa animada esquina, uma esquina que é voltada para as pessoas que gostam de livros, pessoas que gostam de ler e de escrever. Então, se você está aí dentro dessa, vamos dizer, dessa categoria, puxa o seu banquinho para assistir aqui, porque o Esquina ele tem semanalmente entrevistado autoras e autores, gente que escreve livros, por incrível que pareça, né? Escreve e publica livros. E hoje eu tenho a honra aqui de estar com o Carlos Nassimbene, o Carlão. E ele é autor deste livro aqui, olha, Palco Conflito, Palco 2 Conflito, Carlos Nassimbene, inclusive a capa é dele, depois, se ele quiser falar, é o autor que fez a capa. E tem como subtítulos, tá, o Palco Conflito, o Teatro Iluminado de Sol, Cacilda, Zé Celso, Boal, Plínio Marcos, TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, a Arena Oficina em Foco. Esse livro foi um livro que eu li com muito entusiasmo e com muito prazer. Me deu muito prazer de ler esse livro. Eu vou aqui fazer um resumo do resumo, né? A síntese da síntese. Por que que eu gostei, gosto e recomendo muito o Palco Conflito? Porque ele trata de um momento, né, da cultura brasileira muito, muito instigante, muito vitaminado, falando de pessoas, na verdade, extraordinárias, né? Pessoas que foram extraordinárias no seu talento e na sua proposta. Então, Cacilda Becker, Zé Celso Martinez Corrêa, que faleceu, né, infelizmente, esse ano, num incêndio, e é interessante, porque ele era tão fogo, né, e de repente ele morre pelo fogo. O Boal, o Plínio Marcos, tem o Braulio Pedroso, entra a Maria Della Costa, o Plínio, em suma, o Carlão conseguiu aqui, Boal, né? Conseguiu aqui Guarnieri, conseguiu aqui colocar todos esses nomes, nomes muito importantes na cena teatral e cultural brasileira, inclusive críticos também, Sábato e outros, Mesquita. Bom, ele coloca todos aqui, faz uma espécie de roda viva com eles, né? Uma peça que, aliás, é citada aqui também. Ele vai mostrando, na minha maneira de ver, como eu entendi, como eu li isso, foi. É conflito, mas é também convergência. E isso que me surpreendeu, né? Então, quando às vezes a gente fala oficina arena, a gente pensa em conflito entre oficina e arena. Sem dúvida nenhuma, há um conflito de concepção, etc., de pessoas também, né? De vaidades humanas e tudo isso. Mas eu acho que há também, qual é a convergência? A convergência de ter a consciência que cultura se constrói. Então, essas pessoas aqui, esses homens e essas mulheres, eles, na verdade, construíram, né? Há um momento do livro que diz, né? Eles podiam, eles eram talentosos, eles tinham o dom e eram talentosos o suficiente para fazer tudo isso que está nesse livro. E é muito bem escrito também, porque isso é muito importante, porque às vezes a gente tem livros importantes, que têm temas importantes, mas que são difíceis de ler, aquela coisa que vai e vai. Não, esse livro aqui eu acho que o Carlos Nassimbene, cineasta, né? Ele arrisca. Tem momentos que ele arrisca, e eu gosto disso, ele se intromete na narrativa, né? Ele entra, de repente, você diz, uai, o que esse cara está fazendo aqui? Ele entra, e isso é de fato muito, muito bacana. Ok? O livro também, né, ele tem os seus capítulos, né? Tem uma forma, ó, isso aqui é a paranoia, tem uma forma também de outro palco, no meio do caminho desta vida. Ele tem uma forma de dividir também, pouco convencional, eu gosto disso, o Gorila, uns títulos bacanas, né? Com fragmento. Vale a pena, viu, gente? Vale a pena. Acho que é um livro que
você diz, nossa, eu estou lendo uma coisa aqui que eu não leio nos cadernos dos jornais, que eu não leio toda hora por aí. Mas agora eu vou parar de falar, que senão só eu falo aqui, e vou aqui fazer a primeira pergunta para o Carlão, e se ele quiser, ao mesmo tempo, ir se apresentando, fica bem à vontade, tá, Carlão? Essa é uma esquina, então, com banquinhos. E, então, a minha primeira pergunta, que eu faço para todas e todos, é: por que você escreveu esse livro? Bom, Fernanda, primeiro a honra é minha, né, estar aqui com você nessa esquina maravilhosa. O livro nasceu do cinema. Eu trabalhei com cinema a vida toda e, num determinado momento, eu resolvi fazer um documentário. Por quê? Eu fui ao Centro Cultural São Paulo e cheguei lá, tinha uma exposição que era tatuada nas paredes. Tem paredes de vidro no Centro Cultural que são lindas e tal. E era a comemoração dos 50 anos da ditadura, isso foi em 2014. Eu estou andando, e aí tem todas aquelas coisas que tem um vínculo emocional com a minha experiência de vida e com a minha experiência artística, vamos dizer assim. E aí foram vendo as peças, então tinha lá o Rei da Vela, Rasga Coração, Abajur Lilás e tal, e eu vou indo, e aí tem um momento que tem uma foto num canto lá. Não sei por que essa foto me chamou a atenção. E eu fui lá e fiquei olhando essa foto, era até pequenininha, porque as coisas eram enormes, né? Grandes painéis e tal. Uma foto pequenininha, aí eu fiquei olhando, falei, pô, eu conheço esse cara aqui. Bom, era o Zé Celso. Aí, esse outro, é o Caetano Veloso, é o Gilberto Gil. Aí, o que que é isso aqui? Bom, aí eu vi lá que era um protesto contra a censura da primeira Feira Paulista de Opinião. Se eu estiver falando demais, você me interrompa a hora que quiser, tá Não, bom? tá Porque eu ótimo. também, eu Tá no também fluxo. continuo, tá? Tá no Então, fluxo. Primeira Feira Paulista de Opinião, que o Boal, o Augusto Boal, organizou, com 6 peças de 6 autores diferentes, e que tinha a seguinte ideia. O que pensa você da arte de esquerda? Era um convite ao público a responder. E existia interação com várias outros tipos de arte. Por exemplo, o Jacques Lerner, as peças dele estavam lá no Jacques. O Jacques é a Jaque. Olha, eu tenho um problema de memória. O Lerner, enfim, o artista plástico. Né, que a Jaque é a filha, que foi Tá minha certo, colega tá de certo. faculdade e tal. Mas, enfim, é, é, bom, aí é o seguinte, tinha essa interação com a música, então tinha os tropicalistas, e a peça foi censurada. E uma das técnicas do governo na época era sufocar as produções. E como é que eles sufocavam as produções? Eles só emitiam o certificado de, de autorização de exibição depois de uma apresentação. E essa apresentação, você mandava o texto, eles aprovavam o texto. Aí você montava a peça, gastava dinheiro, contratava ator, aí vinha lá o censor, assistia a peça e falava, não, tudo está censurado. Aí o cara ia à falência. Vários aconteceram. Isso é uma coisa recorrente, inclusive com o Fernando Torres, né? Ali da Fernanda Montenegro e tal, ele quase foi à falência. Você conta isso no livro, correto? Conto. Aí é o seguinte, eu vi essa foto e falei, isso aqui dá um filme, eu vou investigar. O filme é sobre o que é essa foto, quem são essas pessoas, quem eram essas pessoas na época e para onde elas foram. E aí comecei a pesquisar, fiz uma pesquisa enorme, muito material e tal, fiz um roteiro de documentário. O roteiro tinha um corifeu e começava no teatro ali, no Ruth Escobar, onde foi apresentado Roda Viva, e a primeira feira Paulista de Opinião, e o corifeu convidava as pessoas a entrarem no teatro, e a gente ia entrando, e a partir daí a época, e depois o que veio depois ia aparecendo, enfim. Um roteiro bem feito, que eu posso dizer que é bem feito, que inclusive ele foi selecionado para ser realizado pelo Ministério da Cultura.
que é uma coisa dificílima, né? São entre centenas de pessoas e tal. Ele foi selecionado, mas na última fase assim do concurso entraram com um recurso e o palco conflito, que era o sexto, passou para 11º Ah, e eram 10 selecionados. Aí eu falei, puxa. não vou. Eu sempre escrevo, né? Escrevi roteiros, escrevo assim. E aí eu resolvi, falei, não vou perder isso. Peguei e escrevi o livro. Mas esse negócio de ser escritor é uma coisa que eu descobri que virou um sonho de consumo para muita gente, né? E tem muita coisa sendo escrita, boa ou mal, não importa. Hum. E eu não queria publicar um livro sem que ele passasse por um crivo, né? Primeiro eu mandei para um amigo, que é o Sadek, uma pessoa que eu gosto muito, ele leu, ele falou, não, tem um livro aí. Mesmo assim eu fiquei e tal, e aí eu escrevi no PROAC aqui de São Paulo, no edital, e o livro foi selecionado. Quer dizer, então eu tive, de certa forma, um carimbo de que não, é um livro, entendeu? E você dizendo aí que foi bem escrito, já carimba Muito bem finalmente, escrito. já decreta e tal. Aí entrou, eu recebi a coisa, publiquei o livro. Publiquei o livro, e aí foi uma coisa que é o seguinte, eu tinha muito conhecimento com essa coisa de arte, por causa de cinema, né? Você acaba sendo diretor, você acaba mexendo com tudo e tal. E eu estava entrando numa época já de final de carreira de cinema, digamos assim, com pouca coisa, fazendo pouca coisa e tal, muito tempo. Fui arriscando, fui aprendendo a usar Photoshop, InDesign, esses softwares para fazer o livro. E então a feitura desse processo fez parte também da escritura, porque alguma coisa você vai mudando enquanto faz, que aí você descobre que fica mais legal se botar Foi com essa cara, se foi isso, se você que aquilo. diagramou, então, esse livro? Sim. Eu que diagramei, eu que fiz a Olha. capa e tudo. Inclusive, eu quero te mostrar uma coisa. Ó, essa é a primeira capa. Que eu fiz, veio à Ok. prova, eu prequei no ato, porque é uma capa sem alegria. É verdade. E era assim porque ela tem um corvo na capa, né? Isso. E uma dos capítulos do livro é sobre o Diógenes de Sinope, né? Que é um filósofo e, enfim, é uma história comprida, depois a gente pode conversar, mas eu acabei ligando os corvos ao, ao, ao quinismo, né? Que seria a filosofia dessa turma na Grécia. E então eu daí mudei para essa capa alegre, né, que você mostrou, que tem tudo a ver, que é o Teatro Iluminado de Sol por causa de minha canção Iluminada de Sol dos Mutantes, e que para mim é o símbolo da época. Então foi assim que eu escrevi. Eu escrevi o livro primeiro para não ficar louco, né? Porque esse negócio de parar de filmar é complicado. Eu trabalhei muito, assim, muitos anos seguidos sem parar. E daí você para, né? E fica meio no ar e tal. Então, escrevi também para não perder, né? Foi uma vingança com esse edital que me Foi esse edital, fajuto. colocou de lado. Não, o edital não foi fajuto, né? O que foi fajuto foi a classificação, né? Teve lá um recurso, é meio estranho, né? Você fazer um recurso no final, na última fase, Ah, sobre alegando questões de regras de julgamento, depois que você passou por todas as fases, é meio estranho, né? Mas, enfim, E como é que foi, é isso aí. Carlão? Então, olha que barato, hein, gente? Do roteiro para um livro. Como é que você fez essa mudança? Você teve que mudar. Eu, eu fiz a mudança porque é o seguinte, eu tenho um jeito de escrever que já é naturalmente literário. Roteiros tem umas formas, né? Você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo outro. E os meus roteiros sempre foram meio, né, mal vistos, mas sempre tem aquela coisa, porque ele não tem, nunca teve aquela forma de roteiro, Sei. né? É. Áudio, E, áudio e e se você vídeo, não é, áudio e e se vídeo. você não só isso, a forma de escrever a cena, Sei, a sei. forma de falar dos personagens. Se você não é um gênio, que nem o Tarkovsky ou o Godard, que fazem roteiros. Ele é um roteiro do Tarkovsky, que é uma poesia.
Você lê o roteiro do Godard, é um rabisco numa folha de papel, enfim. Se você não é um gênio, você está ali na regra da indústria, né? Então, eu sempre tive essa. Então, o roteiro já tinha essa, essa arquitetura. Só que aí, quando você vai colocar como livro, você passa por um teste, que não é só transformar aquilo em roteiro, mas é como dispor as coisas num espaço e tempo completamente diferente do cinema. E eu tinha muito material pouquíssimo visto, pouquíssimo conhecido, entendeu? Eu tinha feito uma pesquisa muito boa, e aí eu precisava colocar isso, porque no filme, isso ia entrar através de depoimentos, então eu ia entrevistar algumas das pessoas da foto que estão vivas, outros que viveram a época, mas não estão na foto, ia falar com críticos atuais, enfim, tinha o corifeu, que entrava e encenava coisas, mas tinha os depoimentos. Então, os depoimentos iam dar conta disso. Eles iam dizer, olha, eu tive lá na Feira do Polícia do União e aconteceu assim. Aqui não. Eu tinha que dizer, olha, a feira foi assim, teve isso, teve aquilo. Então, aí eu pesquisei mais também, né? E quando eu fui escrever, eu descobri os gaps, as pegadinhas que não tinham, que eram verdades, mas por que são verdades? Então, por exemplo, tinha uma matéria no Estadão, que o Boal usou com uma frase detonando assim com os tropicalistas. Foi. Eu falei, mas de onde veio isso? Por que o Boal deu força Está para no isso? Eu livro. fui atrás da matéria. Pesquisei que nem doido, cheguei lá no Estadão, numa notinha de um quarto de página e tal. Aliás, tudo que está no livro, eu os contratos com o Estadão, tem direito e tal, direitinho. Hum. E aí eu entendi, tem a matéria inteira, o Boal selecionou um negócio. Aí eu questionei no livro, por que o Boal deu importância para esse cara? Era que nem o Paulo Franz, né? Não sei se você leu o Paulo Franz, mas ele falou, vou parar de falar dos caras que me contestam, porque toda vez que eu respondo, esse cara vira uma celebridade. Então, de certa forma, eu acho que o Boal deu importância para uma frase que É. não tinha nada, né? Nenhuma importância, enfim. Então, equacionar a documentação, a contar a história, porque eu gosto de contar a história. Então, o livro, ele tem algumas análises, mas ele conta histórias. Outra história, conta, conta principalmente. historinha de coisas que aconteceram e tal, né? Então, essa e também quem sou eu escrevendo esse livro? Isso. Então, eu me coloco no livro não como crítico, como autor, mas como pessoa que se meteu num beco ali, numa coisa, entendeu? Então, eu não, em vários momentos eu dou uma certa dica que tem alguém escrevendo, que não é só um texto que está ali, né? Tem alguém Hum. escrevendo. Hum. E, basicamente, eu me enrolei tanto que eu já esqueci o resto da Não, pergunta. não, agora você já emendou, você está contando um pouco como você fez, né? A pergunta era como é que passou do roteiro para o livro, né? Ah, sim, perfeitamente. E aí você está nos contando isso, e agora dizendo que você entra também no livro, né? E diz não como crítico, não como autor, mas como uma pessoa, né? Que se meteu nesse beco. É essa sensação mesmo, né? Que eu tenho. E por isso que eu digo, esse é um momento, esses momentos que você entra, eles são muito interessantes, porque é um momento que o leitor, no caso eu, né, fala, uai, uai, olha só, olha ele aqui, olha ele se metendo aqui. E que fica bem interessante, que traz, inclusive, a história para mais perto, né? E isso que você está contando de contagem, viu, gente? Esse livro é recheado de historinhas deliciosas. Estou me lembrando de uma agora, Carla, do prêmio, um grande prêmio, Juca Pato. Não é? Saci, Saci, Ah, e Saci, Prêmio Saci de Teatro. Saci, Saci. E que os caras ganham, mas aí não vão receber, porque tem, nós estamos é um momento de ditadura, né? Então, é um momento também de muita polarização. E aí rola uma discussão. Não, mas a gente não pode receber, que esse prêmio aí é um prêmio oficial.
E a gente não pode receber prêmios oficiais. Mais ou menos isso, não é? A história é essa, mas ela tem um peso grande aí, porque é o seguinte: o Estadão escreveu um Estadão. edital defendendo a censura. Se você procurar na internet, você encontra um trecho do editorial, não do edital, um editorial, que diz lá defendendo a censura. Isso foi outra pulguinha atrás da orelha e tal. E aí eu fui lá ver que história é essa. Por que que os principais, assim, Paulo Altranca, Silva Becker, Paulo Morchaga, Juca de Oliveira disse que não ia devolver. Isso. Mas vários, né? Se recusar porque o jornal tinha feito um editorial apoiando a censura. E aí eu fui ler o editorial, é um editorial longo, que tem esse trecho que defende a censura, e o tom do editorial por completo é de uma certa defesa da censura. Mas ele defende isso a partir de ideias. Ele estabelece um critério do que ele acha que é arte, do que ele acha que é teatro, do que é moralmente aceitável e, é, como se diz, e põe para o debate. Como as coisas estavam esgarçadas, e isso é importante, eu encontrei coisas na época tão ou mais esgarçadas quanto agora, É, de pessoas que não se olhavam, não se falavam. É uma coisa é, impressionante. Tem é. coisas frases que são iguais. E aí, os artistas, numa assembleia que teve o Zé Dirceu, isso é interessante, é uma historinha boa, foi lá representando os estudantes e disse que os artistas tinham que devolver aquele Aquele negócio prêmio. lá Isso, devolver. pro Estadão. E aí devolveram, fizeram uma passeata ali do Teatro de Arena, que é ali onde era o Redondo, o famoso Isso. baile do Redondo, e até o Estadão, que era ali na Maria Paula. Chegando lá, não tinha gente para receber, eles jogaram os sacis lá. Depois se arrependeram, tentaram receber de volta, porque era um prêmio muito prestigiado. Claro, claro, claro. Então, essa é uma historinha saborosa. É uma É, historinha saborosa e que também é legal, gente, porque a sensação que eu tenho é que, na verdade, é um tempo só, né? Então, quando a gente lê o passado, e isso é o passado, né? Você não está lendo só o passado, né? Você está lendo algo que é contínuo e que, como você diz, né? Essa polarização, ela não só segue como ela é muito parecida, né? Porque é o nós e eles, né? Essa coisa de nós e eles, né? O outro é meu inimigo. Isso, e aliás, é uma das coisas que eu gostei muito desse livro, porque ele conta essas histórias, mas ele também faz a gente pensar mais longe, né? E dizer, mas esses caras eram tão diferentes assim, né? Onde está essa diferença, né? Essa diferença, onde está esse nós e eles, né? Por exemplo, Boal e Zé Celso, né? Então, eu acho que isso que você fez é muito importante, né? Porque é uma retomada, mas não uma retomada, tipo, deixa eu contar essa história, que é uma história, né? Não. Ele é vivo, né? Ele passa essa sensação de que isso aqui está vivo, ele queima, ele é vivo. é, Uai, e que tem a ver, né? O teatro iluminado de sol, né? Então, ele é é, vivo, ele é vivo. E isso é muito, muito bacana, porque eu acho que tudo que nos dá a sensação que estamos vivos é bom, é, é bom. é. Carlão, quanto a um fetiche, porque tem uns fetiches de escritor, o pessoal ama. Então vamos lá. Você escreve à mão, você escreve no computador? Como é que você escreve? Como é que é o ato da escrita para No você? computador. Agora, eu tenho uma coisa minha que é o seguinte: eu não faço escaleta, não faço Plano. historinha, não faço, eu vou escrevendo. No caso do Pau Conflito, teve a, o pré-livro, digamos assim,
que é o roteiro. Mas quando eu fui escrever o livro, eu não li o roteiro. Eu tinha os documentos, tinha as ideias e ia escrevendo. Aí eu comecei, como é que eu vou começar? Bom, vou começar contando como veio a ideia. Então vem a ideia, daí da ideia vem a foto, da foto vem as pessoas. Hum. E aí, nesse emaranhado todo, eu pensei, vou ter que selecionar. Então eu selecionei 4 que me pareceram mais adequados à ideia que eu tinha, que são a Cacilda Becker, que eu chamo de a dama, Hum. o Zé Celso, que é o jogador, o Hum. Augusto, o, o desculpa, Augusto Boal, que é o jogador, o Plínio Marcos, que é o químico, e Isso. o Zé Celso, esqueci quem é o Zé Celso, mas eu vou ler aqui para vocês, olha aí. Vamos lá, peraí. Não, eu tenho que botar aqui. Não, porque há uma dúvida, assim, muitos podem achar que o Zé Celso seria o químico, né? Que é o, é o filósofo que afronta, que, 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 mas enfim, rasga o verbo, que afronta a sociedade, que choca. E, é, cadê aqui? É, pô, o Coringa, 4 anos, bom. Olha como está a minha cabeça. Não, é assim que acontece. É assim. Tem o Coringa. Quem é o Coringa mesmo? O Coringa. Desculpe, não, claro, você agora matou. Coringa é o É Boal. o Boal, Eu aqui estou claro. confundindo. Não. O- Cacilda Becker é a dama. Zé Celso é o jogador. É isso. Boal é o Coringa. E Plínio Marx é o químico, que é o Isso, cínico. isso, isso. Para coisa, Isso. cinismo hoje está ligado com essa coisa terrível que a própria palavra diz. O químico é uma denominação que o Peter Sloterdijk, que é um filósofo alemão, deu para essa escola filosófica que é a escola do cinismo, que, na verdade, é uma coisa muito anti-acadêmica, anti-instituição, e que afronta as autoridades, a sociedade, com um modo de vida. E por isso que eu botei o Plínio Marx, porque acho que ele representa tudo isso. Então, essas 4 cartas do baralho estão no livro. Daí, então, eu selecionei essas 4 da foto. Eu falei, bom, são 4, mas e aí? Então, Como é que eu li? o que está acontecendo na época? Está acontecendo um jogo com cartas. Então, você tem um jogo interno ao teatro, que eu chamei arbitrariamente de palco interno, um jogo externo, que eu chamei de palco externo à vida, ou, enfim, o Uhum, sistema, o que for, uhum. também arbitrariamente. E esses 2 jogos se interpenetram e tem cartas. E aí eu armei o livro como um jogo de baralho. Tanto que você pode ler um capítulo do meio e depois voltar para o começo, que Verdade, não verdade. importa. Quer dizer, claro que tem ligação e tem um contínuo, Sim, sim, mas, sim. mas ele não é determinante. Você pode pular, ler coisas. Então, essas 4 cartas de baralho. Então, aí eu fui escrevendo. E aí, bom, aí cheguei nas 4 cartas. Quem são? Então, são os 4. Então, pesquisei mais sobre os 4. Aí, Zé Celso me levou ao Oswald de Andrade. Claro. Plínio Marcos me levou a Santos, a Pagu, que E o tá, eu Plínio Marcos achei, o Plínio Marcos eu achei magnífico. O que eu aprendi sobre o Plínio Marcos no seu livro foi muito bom, muito bom. gênio, né? Gênio, 21 anos, semi-analfabeto, palhaço de circo, escreve Barrela. É um clássico, e que é o nosso Orson Welles, entendeu? O cara fez de verdade. É, Ele é, nunca é. tinha feito nada, né? Foi lá, escreveu uma. Enfim, virou. Bom, Hum, então é isso. Então, a minha maneira de escrever é essa. Eu não. E esse é o único livro de documentário, digamos assim, né? Porque o que eu gosto não é de ficção, né? Mas ficção não escrevo assim, personagem, tem a ideia geral e vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. hum, Depois que está pronto, aí eu escrevo hum, 10, 15, uhum, 20, uhum. 50 vezes. Aí sim. Perfeito. E, Carlão, como é que a gente consegue o seu livro?
Então, o livro, ele tem aqui em São Paulo, na livraria Martins Fontes. No Rio de Janeiro, ele estava na Blux, mas eu acabei de entrar no site por causa da nossa entrevista e vi que não está mais. Acho que eles venderam Por tudo e exemplo, tal. mas Amazon, ele está na Amazon? Não, no Amazon não está. Eu Não. coloquei o livro numa distribuidora que chama-se Inovação. E talvez isso seja de interesse para o seu público também. Eu terminei o livro. E aí, como é que faz? Vende para quem? Entrega para quem? Eu comecei a ligar para a livraria, liguei para a Saraiva. Tem um livro, e pá. Estavam É, falindo, né? Aí é, liguei para a Livraria Cultura, descobri o nome da pessoa que recebia, que selecionava. Liguei para é. Deus e o Mar, tem fonte, etc. Tal. A única que me deu retorno foi a Brooks, aquela livraria maravilhosa que tinha no Shopping Frei Caneca, que fechou, mas continuou no Rio. E e que está em sérias dificuldades, está fechando, se já não fechou as unidades que tinha no Rio também, É. mas que funciona coisa. Uhum. A Brooks falou, manda para gente, e a menina aqui de São Paulo falou, estamos fechando, semana que vem nós estamos fechando, mas está aqui o contato lá do pessoal do Rio, fala com eles que eu acho que tem Uhum. interesse sim. E aí entrei em contato, mandei os livros para lá, mas não está no site. Aí o que acontece? Aí eu comecei outra via sacra, que foi ir atrás das distribuidoras. Liguei para algumas, estavam já também falindo, porque isso era bem o momento Uhum. pré-pandemia, falência do livro. É, é. Daí logo veio a pandemia e tal. Aí entrei com a Catavento, aqui de São Paulo, muito simpática e tal, mas que me enrolaram 3, 4, 5 meses. Eu fiquei tentando, porque disseram que era a melhor que tinha. E aí me indicaram a Inovação, também ali no Bexiga, perto da Catavento. Pessoal muito, muito legal. E aí eu levei, pegaram o livro, levei. Aí eu descobri que eu tinha que ter nota fiscal para poder Uhum. Uhum. vender o livro. Aí eu fiz um acordo com um amigo de um amigo, que é da RG Editoras, e ele deu a nota fiscal Fiscal. da editora dele. Daí eu atualizei minha produtora para o contrato social para ter. Então Livros agora também. a Panambi Cinema é também Panambi Literatura, né? Então eu É, posso que usar aliás é nota o nome fiscal. da editora, né? É o nome da editora. Panambi Literatura. E aí, então, a inovação. Então, o melhor lugar é a inovação, distribuidora que entrega pela internet, essa coisa toda, que é Authentic Livros, livros, né, com TH, Ok. Authentic Livros com TH, mas é só botar pau conflito na É, internet que aparece. eu vou colocar na descrição aqui do YouTube, gente, né? Na descrição do vídeo, os links vão estar todos lá, tá? Para clicar Perfeito. e já E aí, entrar. mas se encontra assim, na Americanas, no Ponto Frio, porque isso tudo Pronto. a Authentic coloca, né? Eles Distribuir. colocaram. Perfeito, Mas na Amazon perfeito. não tem, não. Na Amazon não Tá, tem, não. tá. Não, só para saber isso, né? Mas eu vou colocar aqui na O site descrição. da Martins Fontes tem, Martins Fontes, enfim. que é bacana, é isso aí, que é bem bacana. Então E, é isso. Aí eu fui descobrindo esse caminho também e fiz lá por um tempo, mandei para todos os jornais, todas as televisões, Deus e o mundo e tal, e vendeu 100 exemplares. Foi editado foi adotado pelo vestibular da Unesp, o capítulo sobre Plínio Marcos, esse que você gosta tanto. olha, Eles, olha, o pessoal da Unesp pegaram. aqui de São Paulo, que é de teatro, né? Sei, sei, O vestibular de teatro sei, sei, aqui, sei, sei. adotou e tal, Olha que barato. e a Agora, autêntica. olha, 100 exemplares, vender 100 exemplares tem também a sua importância, viu? Tem escritores aí que venderam 5. No caso tem, inclusive porque é o seguinte, isso é outra coisa que eu descobri, né? A, a coisa que não é ficção, ela é muito menos, é mais difícil você distribuir É, e vender do que ficção. é, Isso eu descobri também, que era uma coisa que eu não sabia. é isso aí. Bom, Carlão, nós vamos acabando aqui, porque tem um tempo, né? O tempo que as pessoas assistem, a ideia é assistir do começo ao fim. Então, eu queria perguntar se você quer dizer alguma coisa assim para finalizar. Só dizer que eu fiquei muito contente de te ver, enfim, eu acompanho o teu trabalho, acho ótimo, adoro
o livro de conto 64, adoro Cacamila. Isso você já sabe da Cabelo, é história, verdade, é verdade. E vem velho mais um aí, livro. hein? Vem mais E um estou aí, que é o esperando, Disque então, eu Errante. acompanho aí, você aí, estou vendo. Estou doido para ler. Fala sobre, Janeiro, fala janeiro, sobre nossa porque geração, sobre 64, sobre tudo isso, não é? Eu vi lá é, é, você falando. a jornada de uma escriba errante. Tá É, interessante, tá interessante. Agora vem cá, deixa eu falar aqui, Carlão, a gente se conhece, nós fizemos ECA juntos, então a gente se conhece desde a nossa tenra juventude, né? E, bons tempos. e eu também acompanho bastante, né? O trabalho dele tem muita admiração. Então é o seguinte, gente, essa aqui é a nossa a esquina de escribas. Se você gostou, não esquece, põe o polegar, funciona, tá? Como métrica. Se você achar, tem alguém que vai gostar dessa entrevista, compartilha. Está escrito lá embaixo, compartilhar. Clicou, vai ter um link, manda esse link, pode ser por WhatsApp, qualquer coisa. E tão importante quanto, né? Siga o canal, se você ainda não segue, porque isso, o algoritmo do YouTube fala, oh, bacana, esse pessoal é bacana. E é assim que ele trabalha para mostrar para mais gente. E é isso, eu sou a Fernanda Pompeu. E, Carlão, querido, muito, muito, muito obrigado. E, gente, não percam a oportunidade, é uma oportunidade de conhecimento. Palco Conflito, tá? Do Carlos Nassimbene. É isso aí, Carlão. Valeu.